Bem, pessoal, estava dizendo em outra oportunidade a respeito do valor do sofrimento na vida psíquica em termos da sua significação. Principalmente em tempos como os tempos que atravessamos, onde parece haver uma avaliação, diria até regressiva, maniqueísta, infantilizada, do que significa sofrer e de que o sofrimento poderia ser tirado da vida psíquica a toques de caixa, porque supostamente não teria valor e que o único valor na vida é uma espécie de felicidade que ninguém sabe definir muito bem o que é, mas que significa, em última instância, a gente ficar sorrindo por aí com ares de vencedor, né? Felizmente a psicanálise nos traz algumas outras visões sobre a grandeza do humano, não é? E não essas imagens de felicidade de pacotilha que giram por aí o tempo todo, não é? Ela vê o ser humano enquanto em cada um de nós uma espécie de um desenvolvimento de um mito pessoal através das articulações de uma tragédia, né? Tragédia essa em termos de encontros sempre renovados com certos, entre aspas, oráculos, no sentido de enigmas que constituem a nossa vida psíquica. Todos nós somos organizados em torno de enigmas que são motores, não é, para o funcionamento psíquico. E Freud vai marcar uma coisa fundamental nisso, que é a concepção da sexualidade em psicanálise, que em última instância é uma grande matriz de significações. A sexualidade é tão importante na sua participação no funcionamento psíquico, na medida em que a sexualidade é, sem dúvida nenhuma, central enquanto, por assim dizer, fabricante de enigmas. A sexualidade coloca enigmas ao sujeito humano desde a mais tenra idade ao longo dos mais remotos caminhos do seu desenvolvimento subjetivo, ou seja, do seu processo de subjetivação, enfim, das formas como ele se torna um sujeito humano, absolutamente único e irreprodutível, dotado de uma história essa concebida não enquanto por assim dizer, uma somatória factual, uma somatória de fatos, uma linearidade, mas de uma história psíquica que envolve as formas de articulação que esses enigmas produziram para criar um psiquismo absolutamente específico, que é o daquela pessoa, né? É isso que buscamos na clínica, é buscar traçar os caminhos pelos quais esses enigmas se desenvolveram, pelos caminhos pelos quais eles foram se pondo, né, no desenvolvimento do sujeito e também desenhando, o que falei há pouco, essa espécie de tragédia no sentido forte da palavra, enquanto algo de uma repetição do que eu vivo, em termos das dores, em termos dos impasses, dos sintomas que isso tudo provoca, né? Eu vou, em outros momentos, desenvolver isso com mais vagar, mas me parece importante marcar hoje que o campo da sexualidade, né, desde a forma como ela foi sendo teorizada nos inícios da psicanálise, lá nos estudos sobre a histeria, né, até a morte de Freud, também nos seus brilhantes discípulos diretos e outros indiretos que levaram a psicanálise até onde ela foi muito longe, não é? Foi o sentido desse elemento da sexualidade, né, enquanto matriz de significação, enquanto algo que nos cria enigmas. Em um dos momentos da obra de Freud, a respeito da diferença anatômica entre os sexos, um texto curto, mas muito denso, é um texto que me parece paradigmático e até caricato no que diz respeito à marcação da sexualidade enquanto esse terreno absolutamente privilegiado em termos de criação de enigmas para o sujeito que fazem com que o desenvolvimento psíquico avance.
né? E que fazem um conjunto de ressonâncias, né? Nas quais o psiquismo de alguém se torna tão único. E na medida em que esses enigmas dizem tão de perto, né, a tragédia pessoal, a tragédia que eu digo dos nossos encontros com esses oráculos, esses enigmas são também fonte absolutamente privilegiada enquanto material para desenvolvimento de um campo de sintomas, não é? Então isso me parece importantíssimo colocar, não é? Que o quanto a nossa neurose envolve, obviamente, uma forma equivocada de formação de sintomas no sentido de dar conta de enigmas nas quais não encontramos uma elaboração mais satisfatória e menos, por assim dizer, mutiladora da vida, que é o que ocorre na nossa neurose. Tá ok? Voltamos de outro momento.